Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira e uma nova semana se inicia com a cadeira do Lula esquentando. Quem diz isso é a turma do Estadão. Em qual contexto? Iremos falar, e ainda no primeiro tema quero trazer informações sobre a Argentina, porque circulou um vídeo interessante de uma TV de lá, onde eles falam do Lula e também falam de alguns líderes da esquerda internacional, no contexto lá das eleições, do que pode acontecer com o país deles. Enfim, tem algumas informações interessantes e também saiu um texto de um analista internacional que fala do Brasil, fala do Lula e nos conecta com o segundo tema, que a gente já vai começar com a baita coincidência. Vamos falar que é coincidência, né? Mas eu acho que o Brasil é o país das coincidências. Vejam só. Ontem de manhã, Bolsonaro fez um tweet extremamente contundente, onde ele sai em defesa da soberania nacional, do pequeno e do médio empresário, do povo brasileiro. E horas depois, no início da noite, o amigo do Lula, presidente do conselho lá do Bradesco, também é membro do conselhão do Lula, é o cara que o Lula ouviu antes de nomear o Haddad. Ele faz um artigo atacando frontalmente o tweet de Bolsonaro. Eu acho uma baita coincidência. E eu quero trazer algumas informações extras. Quero ampliar o debate esquerda-direita com informações do primeiro tema, falar ainda mais de eleições, só que agora na Suíça. O que é que a Suíça tem que nos interessa? E acredite, tem coisa interessante. E não é só a vitória da direita. Depois vamos falar do Brasil que deu errado, é o Brasil do Lula. Trazer algumas notícias de algumas coisas que estão acontecendo e que vai nos conectar também com o terceiro tema. E por fim, vamos falar do Haddad, reforma tributária, algumas peças no tabuleiro do Legislativo que estão já se movimentando em busca de presidir a Câmara dos Deputados a partir de 2025, mais algumas coisas. E vejam só, ontem logo de manhã cedo, a Renata Agostini postou esse texto aqui que tem uma manchete extremamente sugestiva. Se a cadeira presidencial queima, a de Lula começou a esquentar. Chega um momento para todo e qualquer governo em que não adianta mais apontar o dedo para a herança maldita ou citar lambanças promovidas pelo antecessor. E realmente tá chato. Ninguém aguenta mais esse papinho. É a única coisa que a Rede Globo consegue fazer para abafar os escândalos ao redor do Lula. Colocar a culpa em Bolsonaro. Trazer Bolsonaro para a roda. Um novo escândalo envolvendo Bolsonaro. Aí assim, eles preenchem a grade de programação. Bolsonaro, 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 Bolsonaro. E Lula fica quietinho no canto dele. Só que assim, tá chato. Já estamos no final do mês de outubro. Não dá mais pra ficar colocando a culpa nos outros. Igual a Marina Silva fez recentemente. A questão lá, né, desmatamento, que mais não, a culpa é de Bolsonaro. A turma fala o seguinte, ó. O gerador de crises do bolsonarismo é sem dúvida admirável. Realmente, todo dia a Globo consegue inventar uma crise. Mas enquanto nós encontramos entre o estado de choque e o de torpor pelos fatos que emergem sobre o governo passado, a lista de pendengas que o atual governo tem de resolver teima em não diminuir. Tá ali de verde, né? Estado de choque, torpor. Isso é literalmente o que o consórcio tenta fazer. Pega coisas minúsculas e que muitas vezes não são bem assim. Vocês viram ao longo dos anos diversas informações. Olha o que Bolsonaro fez. Aí quando você vai realmente olhar, você vê, eita, o consórcio estava mentindo de novo. Mas isso é o suficiente para entreter a turma da esquerda. O petista ficar tranquilizado, acalmado. Não, olha, presta atenção em Bolsonaro, enquanto tá ali, né? Dando 1-0. A conta chega ao presidente, seja ele quem for. Cadeira presidencial queima, como definiu José Disseu, em entrevista ao Estadão, em dezembro de 2018, antevendo que Jair Bolsonaro, uma vez empossado, teria tempos difíceis à frente. Chega um momento para todo e qualquer governo em que não adianta mais apontar o dedo para a herança maldita ou citar lambanças promovidas pelo antecessor. Comemorar que a democracia seguiu de pé é bom, mas, uma hora, as pessoas fazem as contas que o golpe não aconteceu e problemas vários seguem por aí. E as pessoas querem soluções para esses problemas. Lula sabe que não demora para a pressão em torno do seu desempenho se avolumar. Isso vem crescendo e no dia de ontem eu mostrei para vocês que a verdadeira base do Lula, que é o gado petista, já está frustrado. O Rui Costa Pimenta, ele falou, estive com um militante petista. E do jeito que ele descreveu o governo Lula, eu não tenho coragem de falar aqui em live.
falou isso no Brasil 247, o maior portal petista, né, alinhado ao petismo desse país. A partir de hoje, são exatos 2 meses até que o Congresso entre em recesso. Lembrando, qual a importância disso? Ele fala assim, ó, serão 9 semanas para a articulação política avançar com projetos espinhosos, como reforma tributária, proposta de taxação dos super ricos, ainda orçamento, a negociar e aprovar, a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que não sequer foi votada até agora. Pensa o seguinte, o Haddad, ano que vem, está em busca de 168 bilhões para zerar o déficit. Não vai. Ele, querendo ou não, ele pode não conseguir os 168, mas alguma coisa ele quer conseguir. E o tempo está passando. Só tem 2 meses. Se você não conseguir fazer nada nos próximos 2 meses, dá um sacode, dá realmente assim, um choque, vai. Gente, aí pode botar até meados de fevereiro para a coisa realmente começar a voltar. Aí já são 4 meses, cada um mês parado. É o mês de críticas, é o mês de apontamentos, é o mês de dedo na cara e cobrança. E aí? E aí, vai para onde? E a cobrança da turma, né, das elites que ajudaram a eleger o Lula também vai começar a aumentar. Os próximos meses serão cruciais para o governo. De um lado, a economia vem desacelerando, e isso preocupa, como observou o próprio Haddad na semana passada. Se o impulso de novas medidas na área econômica aprovadas no Congresso, a cobrança vai aumentar. De outro lado, as barbeiragens do governo Bolsonaro vão dar guarida cada vez mais limitada aos solavancos enfrentados por Lula. A cadeira presidencial começou a esquentar. E olha que talvez iremos já fechar este ano em recessão técnica. Vamos ver os feitos do Lula no início do ano que vem. Aí vejam só. Já pulando aqui para a Argentina, aqui foi o resultado que o pessoal circulou, aqui não é o completo, né? Aqui é com 85,7% das urnas. Está certo. Segundo turno, Massa contra Milei. Massa com 36, Milei com 30, a Patrícia, alguma coisa, o nome dela, ficou em terceiro. Valeu, Patrícia Bullrich. O que falar sobre isso daqui? Primeira coisa engraçada, né? Lembra que nos últimos dias saíram aquelas matérias sobre o tal empréstimo. Simone Tebet, o bilhão, etc, tudo mais. Não sei, eu achei muito engraçado tudo que aconteceu e um crescimento do Massa. Outro ponto. Lembra que os aliados do Lula, né, foram lá para a Argentina ajudar o Massa, principalmente com a comunicação. A TV deles até comentou sobre isso. A gente vai chegar lá. Terceiro ponto. A eleição na Argentina foi marcada com um recorde de abstenções. As pessoas perderam a fé na política. E esse sentimento a gente também viu no Brasil. Pessoas no Brasil, muitas pessoas não foram votar em 2022. E eu acho que em 2024 a gente tem altas chances disso também acontecer. Acho que isso pode servir, né, de um prelúdio do que esperar em 2024. Então, se serve de aviso para a direita brasileira, temos que ir atrás dos apolíticos. Conversar com os apolíticos. Mostrar que ainda tem chance. Mostrar que existem soluções. Mostrar que nem todos os políticos são iguais. E tudo mais que vocês meio que já sabem. Quarto ponto, antes de passar. Já falei para vocês diversas vezes que eu duvido que tenha como ser pior do que os peronistas. E o Massa é um peronista. Não tem como ter, eu não acredito que tem como ser pior que os peronistas. E eu digo isso porque eu não acho que o Milei é a salvação da colheita. E tudo vai dar certo, vai tudo sensacional. Eu olho pro Milei com algumas ressalvas, toda vez acabo vendo alguma coisinha sobre ele, mas peronismo não dá. E eu acho que é um momento onde os argentinos, eles deveriam lidar com a realidade. Ele tem o Milei de um lado e o peronismo do outro. Você vai insistir no que tá dando errado, você vai votar no PT de novo. De novo. Vai fazer o que o MBL fez, que o Nando Moura fez, que o Danilo Gentili fez, toda essa turma de cima do muro fez, vai no lado. É tudo igual. Vai ficar nessa? É complicado. E assim, ainda que eu possa ter qualquer ressalva do Milei, já até passando um pano pra ele, que é o seguinte: se ele vencer, se o Milei vencer, ele não vai ter sequer minoria no Congresso, minoria no Senado, Câmara e Senado. Quando tá vendo os números, gente, ele vai pegar um cenário literalmente
igualzinho o que Bolsonaro pegou em 2019. Mas basicamente igual. Então, pode esperar que ele vai ter que dar uma moderada no discurso, ele vai ter que tentar compor. O próprio Paulo Eduardo Martins fala o seguinte, ó, o desastroso Sérgio Massa venceu o primeiro turno. Milei terá que fazer política e agregar a Patrícia Burit a seu eleitorado. Ou faz isso ou perde. Então ele vai ter que fazer isso e uma vez que ele chegue lá, ele vai ter que trabalhar para sem ter, né, braço, sem ter nada, conseguir avançar. Tava vendo algumas discussões, algumas pessoas comentando, tava lendo alguns jornais argentinos, o pessoal falando o seguinte, cara, se o Milei vencer, além do Congresso, né, além do Legislativo, o Milei vai ter problema em todos os setores da máquina pública. Porque são assim, não são anos, são décadas de peronismo. Décadas de peronismo que ele vai ter que enfrentar em todas as repartições. Então ele pode ter o melhor dos planos. No papel pode ser muito bacana. Mas na hora de pôr em prática, vai ser uma baita dificuldade. E eu acho que a tendência, e isso é meio triste, é que caso ele seja eleito, o povo vai jogar pedra nele. Aí vai chamar de covarde, de burro, disso, que não fez o que tinha que ser feito, que não fez as reformas que o país realmente precisava fazer, como se tudo dependesse exclusivamente da caneta presidencial. Eu espero que os argentinos tenham um mínimo de consciência, né, na cachola e vão votar, decidam lá o destino do país deles e depois de votar também tenham o mínimo de raciocínio para entender as limitações e as dificuldades de enfrentar um Estado totalmente aparelhado. Porque no Brasil, teve muita gente que não entendeu isso. Teve muita gente que achou que Bolsonaro não fez tudo que deveria ter sido feito. Não fez. Como se fosse a coisa mais simples do mundo. Como se não precisasse para aprovação de um PL de 257 votos, de deputados, 41 de senadores, uma PEC 308, no Senado 49. Não precisa. Muita gente acha que foi pura má vontade de Bolsonaro. Mas vamos continuar. Que novidade saber dessa amizade. Eu também fiquei surpreso. Rodrigo Maia falando, hoje os argentinos vão às urnas. Desejo sorte ao meu amigo Sérgio Massa, que foi um excelente presidente da Câmara dos Deputados e tem atuado de forma muito importante à frente do Ministério da Economia, apesar de todas as dificuldades enfrentadas pela Argentina. É o que eu tô falando. Eu posso ter ressalvas ao Milei, eu não acho ele perfeito, mas o Sérgio Massa, além de peronista, além de amigo do Lula, é amigo do Rodrigo Maia. Como é que o Sérgio Massa pode ser a opção viável? O governo que tá aí entregando a Argentina, meu Deus, com inflação de 140% no ano. Aí veja, circulou esse vídeo nas redes sociais. Eu tenho uma versão aqui meio que dublada dele, mas tá dublado com voz artificial. Vou dar play aqui pra vocês. Eu separei depois o texto, né? Bati aqui uns prints, dá pra gente ver junto. Achei, no mínimo, muito intrigante. Escuta só. Sérgio Massa trabalhou nesta campanha e me parece que foi fundamental nesta fase com os assessores brasileiros de Lula da Silva que entenderam o fenômeno Milei porque entenderam o fenômeno Bolsonaro e como entrar no fenômeno Javier Milei, não pela discussão de ser louco ou não, mas sim de entrar na discussão das ideias de Javier Milei. Mas porque existe uma preocupação entre os setores progressistas do mundo. Lula está obcecado pela Argentina e pelo fato de o partido no poder continuar governando. Na Espanha, José Luís Rodríguez Zapatero e todo o campo do socialismo e do progresso espanhol estão com os olhos postos na Argentina e fazem todo o possível para ajudar positivamente. Então, esses são exemplos que devem ser levados em conta. O próprio Lula disse a Sérgio Massa quando ele viajou ao Brasil, disse a ele que é preciso vencer as eleições. Ou seja, pare de contar dólares e vá em frente e ganhe as eleições porque você tem que vencer as eleições pela preocupação que a possibilidade de Javier Milei vencer as eleições gera para Lula de Silva e para a região. Esse vídeo foi dublado por inteligência artificial. Eu baixando no Twitter. Vamos pra vocês ele bonitinho assim, legendado. É muito interessante. A TV argentina falando, ó, o Lula tá obcecado, rapaz. O Lula tá obcecado, tá acontecendo na Argentina, todo mundo assim, ó, zoião. Os líderes também da esquerda progressista internacional, aí fala do Zapatero lá na Espanha. Então você vê, a esquerda tá em choque. E, gente, as derrotas não são apenas pontuais, não ali, aquilo outro, não. Ao redor do mundo,
a direita vem crescendo. Vem crescendo. Assim, o Brasil foi um capítulo à parte, com várias e várias e várias ressalvas, vários atores contra Bolsonaro. E aqui você vê algo relativamente similar. Da mesma forma, contra Bolsonaro, o tempo foi passando e nós vimos até aquela matéria sensacional da Financial Times mostrando como o amigo Biden, nosso amigo Biden, garantiu que a democracia venceu em 2022. Não só isso, como outros setores, o consórcio, a Globo mais especificamente. E aqui você vê a mesma coisa. Uma pressão internacional contra um cara. Olha lá. As coisas vão se repetindo, né? Mas beleza. Desejo muita sorte aí e juízo pros argentinos. Mas vamos lá. Aqui as coisas começam a ficar bem engraçadas. Tá passando lá no Twitter. Vi que um jornalista que acompanha direto, um jornalista da direita, eu RT nessa matéria da Veja. Aí eu olhei assim e falei, Lula me decepcionou. Eu falei, olha, rapaz, mais um. Ou, coitadinho, né? Assim, quem só se decepciona com Lula, quem é um bocó? Ou quem é de esquerda? Eu acho que nesse caso deve ser os dois. Mas o texto é interessante, porque assim, a pessoa não mora no Brasil, então muitas vezes tem uma percepção muito limitada das coisas, porque não tá aqui, não sabe como as coisas são. Se alimenta de notícias, né, do consórcio, então o Lula é quase um santo. Mas enfim, aí eu fui dar uma lida, né, é uma entrevista muito longa, e eu separei algumas perguntinhas, que eu acho que a resposta ninguém melhor para dar do que Bolsonaro. E eu falei pra vocês que isso nos conecta no próximo tema. E presta atenção, olha só. Quem falou que se decepcionou com Lula foi um economista turco, o Daron Acemoglu. Uma das principais referências em estudos sobre desigualdade social, diz que o presidente errou ao permitir que o Comuna, aquele país vermelho, se tornasse influente demais. O cara que fala de desigualdade social, acho que é mais à esquerda. Olha o que ele disse. O que o Brasil e outros emergentes deveriam fazer para enfrentar a crescente influência dos comunas? O país vermelho. E aí, conta. Aí ele fala assim, ó. O Brasil e outras economias emergentes têm papel crucial a desempenhar contra a supremacia não apenas dos comunas, como também dos Estados Unidos. Nações como Brasil, Turquia, Indonésia, Índia, Bangladesh precisam ter uma voz independente quando se trata de direcionar o rumo da tecnologia, inteligência artificial, os impactos do comércio global. Também é crucial abordar questões relacionadas à segurança alimentar e a outros grandes desafios globais. Talvez para você ler isso aqui, eu falei, nossa, o cara falou várias obviedades, mas gente, falar obviedades hoje e as obviedades serem publicadas na imprensa é de ficar surpreso. Vejam como são as coisas. É um economista famoso internacionalmente, onde ele fala de desigualdades, em especial de desigualdade social, onde fala da situação do futuro de países e os problemas que ele apontam são problemas reais. O cara não está falando de não, agenda climática. Temos que salvar o planeta? Temos que salvar a mãe Gaia? Não. Olha só, ele aponta os países que estão em desenvolvimento, países que estão até em grau de similaridade com o Brasil, um país que tem uma situação muito pior, eu acho que a maioria. Ele fala, ó, esses países têm que ser independentes na hora de direcionar o rumo da tecnologia. O que ele fala com isso? É quando vem o Lula e Haddad falando de quê? Transição ecológica, transição energética. Gente, isso não é o Brasil que está decidindo. O Lula está seguindo ordens. Ordens que vêm lá de fora. Seja do Bloco Vermelho, Comuna, seja do Biden. Inteligência artificial, os impactos do comércio global é o quê? Quando o Brasil começa a implementar um monte de regra, selo verde, a gente comentou ontem, quando começa a obrigar o agronegócio a adotar rastreamento, seguir toda a legislação da due diligence europeia para não ser punido. Não, tem que ter independência, tem que ter soberania nacional. Você vai discordar de um cara desse? E ele diz, ó, é crucial abordar questões relacionadas à segurança alimentar. O que é o marco temporal? Se não uma discussão em torno de segurança alimentar. Você está colocando o país em uma situação de insegurança jurídica. Você tem dinheiro. Se você tivesse dinheiro, acho que a maior parte de nós não temos. Se nós tivéssemos dinheiro, será que a gente ia investir às cegas no Brasil se a gente fosse do agro?
Você investindo no lugar e, quem sabe, amanhã, depois, você perde sua terra. Então, olha a quantidade de coisas. São os problemas reais do planeta. O cara tá chamando a atenção. E ponto, o Lula frustrou ele. Por quê? Porque o Lula não está lidando com os problemas reais. O Lula rifou a soberania nacional. Aí depois, a turma da Veja pergunta: por que a hegemonia dos comunas, do Biden, o preocupa tanto? Ele fala: ambos os países exercem uma influência poderosa, mas apresentam problemas distintos. A desaceleração da economia vermelha tem implicações significativas à escala global. Os comunas levantam preocupações sérias, pois agem de forma contrária à democracia, reprimindo movimentos democráticos em diversas regiões e usando a tecnologia para o controle autoritário. Não tenho que discordar. O modelo dos comunas pode ser comparado a alguma experiência do passado. Aí ele fala: a repressão e a falta de liberdade naquele país são comparáveis às dos regimes fascistas do passado. Além disso, eles exportam tecnologias de vigilância, censura, monitoramento para pelo menos 60 países, a maioria dos quais não é democracia. O que mina a sociedade civil, organizações semelhantes, isso cria problemas significativos em todo o mundo, sem sombra de dúvidas, fora a nova Rota da Seda. Em relação ao nosso amigo Biden, o que seria mais alarmante? Ele fala assim, por sua vez, Estados Unidos também desempenha um papel perigoso, já que sua abordagem tecnológica apresenta desafios substanciais. A tendência de empoderar corporações é motivo de preocupação. Tradução: a forma como eles tentam colocar essa agenda ligada à tecnologia, as próprias questões, os próprios questionamentos em torno das big techs, o próprio que eu falei aí da questão de forçar uma agenda de transição ecológica, energética, você forçar isso goela abaixo dos países, isso é um problema. E também o empoderamento das corporações. O que é isso senão dar poder para os oligopólios, para as BlackRock da vida, os grandes trusts que saem, destruindo os pequenos e médios empresários. E o cara fala: esses são os desafios. Aí depois vocês não entendem porque eu passo pano pra esse homem. Foi ontem, acordei, olhando os tweets, eu falei: Jair, só você, Jair, só você pra me animar. A histeria da mídia e da ativistas de outrora, e que hoje se calam enquanto a Amazônia está torrando em chamas, escancara que nunca foi pelo meio ambiente. Tudo sempre foi para imposição de uma agenda global que destruirá os mais pobres e enriquecerá ainda mais os monopólios. O atual Brasil abre mão de sua soberania e se sujeita ainda mais aos interesses das nações mais ricas e poderosas. O cara tá falando, o desafio do Brasil é ser independente. É quem que defende a soberania nacional? Quem que defende o Brasil? Quem que defende os pobres? Fala assim, ó o pobre aqui, ó o monopólio ali, ó. Olha, ó. Vocês estão criando monopólio. Vocês estão acabando com a vida dos pobres. Vocês estão sendo vassalos de interesses internacionais. Olha aí, ó. Países já mostraram que o SG puro acaba com nações e os gigantes sabem disso. Poucos se importam com o bem-estar dos mais humildes ou preservação do meio ambiente. Impõem agendas identitárias na mente do povo enquanto infiltram seus reais interesses pelo outro lado. Caso estivesse errado, estes preservariam seus territórios há tempos. Os únicos interesses desses é impor e saber o quanto podem sugar e impedir os outros de crescerem. O que é essa agenda de transição? É exatamente colocar um limite. Crédito de carbono. Selo verde. Lula trai os brasileiros e fica de cócoras para as exigências dos mais ricos. Muito brevemente, seguirão cenas do próximo capítulo. É pedir demais? Mais políticos assim? É pedir demais? Mais políticos assim? Esses são os desafios que o Brasil enfrenta hoje. Você vê que realmente tem uma corrente, tem uma bola de ferro assim, ó, amarrada na perna para impedir o Brasil de se desenvolver. E a gente vai trazer exemplos. Vamos trazer alguns exemplos. Vamos dar uma olhada primeiro em algumas coisinhas. Primeiro, o Bolsonaro falou, virou notícia, saiu até na Gazeta do Povo. Eu fico feliz quando acontece assim. Você vê
Não tem como também, né? E outra coisa até que fiquei meio chateado. Ah, esqueci. Essa postagem de Bolsonaro teve menos engajamento, menos likes, menos curtidas do que quando o Monark resolveu utilizar, né, agora sua posição que não tá mais no Brasil, pra xingar pessoas. Xingar pessoas que as pessoas não gostam. O cara aqui tá trazendo informação, tá falando de problemas reais, tá apontando coisas. Aquela... Agora, né, lavar a alma dá mais engajamento. Pessoas precisam focar em coisas mais importantes, não em xingamentos. Mas tudo bem. Aí, como eu disse pra vocês, veja se não é coincidência. Vamos voltar até para olha o horário. 10h54 da manhã. 10h54 da manhã, Bolsonaro postou isso daqui. 8 da noite, sai esse texto no Estadão. Uma baita coincidência. Deve ser... Com certeza, né? O Trabuco deve ter escrito esse texto aí no início da semana, mas o Brasil é o país das coincidências. Tudo bem. É civilizatório incluir o SG na agenda de modernização da economia. Tá lá Bolsonaro falando, ó, isso aí vai destruir o pobre. Isso daí vai ajudar as elites, o monopólio. Aí vem um dos maiores banqueiros do país, que é o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, para falar, não, tem que enfiar SG goela abaixo para modernizar a economia. Há tempos incorporados na agenda corporativa, os pilares do SG de compromisso com o crescimento sustentável, desenvolvimento social e governança ética são reconhecidos de forma crescente pelos consumidores como diferencial. Vocês conhecem alguma pessoa que está preocupada com SG? Na hora de comprar algum produto? Na hora de fazer algum tipo de investimento? O engajamento com modelos de produção e prestação de serviços que atendam aos preceitos reunidos na sigla é respeitado globalmente como fator de criação de riqueza aos acionistas, consumidores e na economia. Olha a ordem de construção. Qual é a primeira coisa que ele pensa? Nos acionistas. A galera que está com dinheiro sobrando para comprar umas ações, ganhar um dividendo, é o que ele pensa. Aí depois, ele pensa no consumidor. Ele não pensa no povo, ele também está comprando. Né? Compra aí, compra. Os clientes. É que ele está ganhando de novo. E depois pensa na economia. Mas e o povo? E o povo, irmão? E o povo? Vai dar como o povo de verdade? De coração. Mas confia, né? Vai gerar muita riqueza para os consumidores. Você compra um produto e você fica mais rico. Meu Deus do céu. Aí, tinha que ter colocado isso aqui na frente. Eu tinha visto essa notícia... Porque eu tava pra fechar o vídeo e falei, opa, peraí, agora eu vou ter que ler essa notícia na íntegra, porque eu achei uma baita coincidência. Tinha visto esse post aqui de Renato, ele falou o seguinte, ó, o que leva o presidente do Conselho de Administração, né, e também membro do Conselhão do Lula, cujo valor de mercado supera os 140 bilhões de reais, a utilizar sua posição e fazer pressão para a implantação de uma determinada agenda política e ideológica, sugerindo uma rede de proteção contra eventos que conspirem contra os princípios do SG. Ele está propondo cadeia para quem não concordar com a Faria Lully? Aí eu vi esse post e falei, mas peraí, pô, isso após Bolsonaro postar que ele vai manter Bolsonaro na cadeia? É isso? O Trabuco quer ver Bolsonaro preso porque falou contra a agenda SG? A Renato colocou ali um parágrafo. Eu vou ler esse parágrafo. Eu separei ele aqui, ó. É o segundo parágrafo. Mas antes de chegar nesse parágrafo, o Trabuco ainda fala assim, ó. No Brasil, houve avanços significativos na compreensão da importância de se preservar o meio ambiente como resposta contra as mudanças climáticas. Um exemplo sem retoques desse progresso pode ser visto no agronegócio, que tem desenvolvido meios para rastrear suas cadeias produtivas. Vamos colocar rastreamento. Quanto é que custa? Quanto vai encarecer o preço da carne? Quanto vai encarecer tanto para o pequeno e médio pecuarista, quanto para o consumidor final? Ninguém pensa nisso. Vamos colocar, né? É muito bacana. Vamos rastrear tudo. Aí ele encerra o texto com o parágrafo ali que Renato destacou. Ele fala assim, ó, não sem razão, a sociedade se movimenta para criar uma rede de proteção contra eventos que conspirem contra os princípios do SG. Uma rede de proteção contra eventos que conspirem contra o SG. Tipo, o Bolsonaro fez uma postagem contra.
Essa rede de proteção vai fazer o quê? Vai processar ele de novo? Vai pedir cadeia de novo? Vai fazer o quê? Os apoiadores dele também? E todo mundo que não apoiar essa iniciativa? Realmente tá... Se depender do Lula, né, da vontade persecutória dos aliados do Lula, meu Deus do céu. Não dá pra criticar mais nada. É salutar e civilizatório discutirmos e incluirmos essas questões na agenda de modernização e eficiência da economia. Então, para a gente modernizar a economia, melhorar o país, precisamos criar uma rede de proteção contra eventos que conspirem contra os princípios SG. Vai vendo. Aí só para lembrar, acho que eu falei na introdução, além de ser membro do conselhão do Lula, o Trabuco apareceu no final do ano passado, nessa nota do Guilherme Amado, da Eduardo Giroto, falando assim, ó, o presidente de conselho de banco, que Lula ouvirá sobre a Fazenda. O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cap, será ouvido antes da confirmação do ministro da Fazenda. E o que a Haddad vem propondo? Plano de transição ecológica? Taxonomia verde? Separar as empresas do bem versus as empresas do mal? Essa empresa do bem e empresa do mal, teu selo verde, você acha que o Bradesco vai ou não vai ter? Você acha que o Bradesco vai estar no grupo do amor ou no grupo do ódio? Se prepara. Tá vendo aí, né? O que tá no coração. Agora imagina o selo verde. Imagina se você não tiver um selo... Imagina se você criticar o selo verde. A rede de proteção vai vir pra cima de sua empresa, viu? Cuidado. Melhor se despedir da família enquanto é tempo. O Lula e os seus aliados estão com sangue nos olhos. Ontem, naquela postagem de Bolsonaro, eu fiquei passando pra baixo pra ver os comentários. Eu achei esse comentário aqui, ó. Achei muito bom. O cara colocou o símbolo clássico aí da comunada, né? Foi-se o martelo. E tá ali, o verde é o novo vermelho. É exatamente isso. É por onde estão tentando colocar essa agenda de controle. É basicamente crédito social. A diferença é que o crédito social agora eles vão medir em emissão de carbono. Aí, continuando. Ele tá muito preocupado, né? Ah, está muito preocupado. O mundo, salvar o planeta Terra, mãe Gaia. Aí eu tava passando também no Twitter, eu vi uma pequena thread do Vila Amigo. Tá ali a notícia, ó. Roraima deve voltar a receber energia da Venezuela em 30 dias. 30 dias vai ter energia da Venezuela. Beleza. Entre aspas, né? Beleza. Aí ele fala assim, ó. Eis que durante um governo petista, voltaremos a financiar a Venezuela através de compra de energia elétrica. Lembro que Roraima é o único estado que não é interligado ao sistema nacional. Sobre o Leão do Tucuruí, que permitirá a Roraima estar ligado ao Sistema Elétrico Nacional, esta matéria é um ótimo resumo. Haverá uma economia de 1 bilhão após o funcionamento dessa infraestrutura. Ele depois fez mais um comentário, onde ele destaca o final da nota, e a gente vai olhar qual é o final dessa nota, e vocês vão entender porque eu trouxe essa nota aqui, que é assim, ó. Leão deve levar energia a Roraima e deve reduzir a conta de luz. E a conta de luz para o Brasil inteiro, porque no final do dia é rateado. Eles estão queimando óleo diesel lá. A gente podia estar tendo todo mundo energia elétrica, que tem para todo mundo, mas a turma da Marina não deixa. É sempre assim. A nota falava o seguinte: a conexão de Boa Vista e demais localidades indicadas acima deverá possibilitar redução de cerca de 96% das despesas com combustível quando ocorrer a interligação. Restará ainda o consumo de sistemas isolados em outras regiões menores no estado. Segundo a TR, a segunda maior fonte de despesas, os contratos de potência e energia seguem ritmo próprio de redução conforme a vigência dos acordos firmados. Aí falava o seguinte: o empreendimento, o Leão do Tucuruí, para conectar Roraima ao restante do Brasil, foi lançado pela ANEEL em 2011, durante a gestão da Dilma ainda, mas nunca saiu do papel por dificuldades para liberar o trecho que cortará a reserva indígena Waimiri-Atroari, no Amazonas. Cerca de 122 quilômetros de linhas serão instalados no local. Anteontem, a gente comentou sobre o veto do marco temporal. E o que estava lá? O Lula vetando que, ó, não tem esse negócio de poder passar a linha de transmissão, coisas que são de interesse público. Não pode. Não pode. É pra gente conseguir seguir nesse estágio aqui, ó. Um estado de segurança jurídica, um estado onde colocam freios pro desenvolvimento nacional. É o que Bolsonaro falou. Nunca foi pelo meio ambiente, nunca foi pelo povo. Sempre foi por poder, controle
e formação de monopólio. A obra foi parada na justiça, com os indígenas exigindo compensações socioambientais por causa do impacto que o linhão teria na floresta, um baita impacto. A disputa se arrastou ao longo da última década, se encerrando em 2022, durante a gestão de Bolsonaro, com a assinatura de um acordo judicial do governo federal com os indígenas. Até 2019, a maior parte da energia consumida em Roraima era importada da Venezuela. Naquele ano, o governo do Maduro rompeu o contrato de fornecimento. Engraçado, né? Chega Bolsonaro, rompe. E a gente acaba pagando energia até mais cara. A construção do Leão para levar para Roraima a energia produzida no resto do país, sobretudo na hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, passou a ser ainda mais fundamental, tendo o governo Bolsonaro declarado a obra como importante para a soberania e integridade nacional. Isso daqui é a verdadeira transição ecológica, a transição energética. Você está saindo do diesel, da termoelétrica movido a diesel, a energia limpa, renovável das hidrelétricas brasileiras. Essa é a verdadeira transição ecológica. Essa. Mas esse cara é acusado de destruir o planeta, de colocar fogo na Amazônia. E o Trabuco, né, tá querendo agora criar uma força de proteção. Tá vendo a diferença? É difícil entender. É difícil ver, como o próprio Turco falou, cara, você pode ser independente. Você não precisa nem seguir os interesses dos comunas, como os interesses dos Estados Unidos. Siga os interesses do Brasil. Coloca o Brasil em primeiro lugar. O Brasil acima de tudo. O Brasil acima de tudo segue na moda. A soberania nacional acho que nunca esteve tão ameaçada como tá agora. Aí veja. Aí vocês também entendem porque eu fico pegando no pé. Porque eu tenho birra. E porque eu falei que tire perto de mim. Deltan Dallagnol, Sérgio Moro. Enquanto você tem Bolsonaro preocupado com o Brasil, preocupado com o destino da nação, falando de soberania nacional, você tem essas notas. Saiu ontem. O Lauro Jardim nos conta o seguinte: as inconfidências dos procuradores dos Estados Unidos para Deltan Dallagnol sobre Odebrecht. No pente fino que Odebrecht ainda está fazendo as conversas entre procuradores da Lava Jato, apreendidas na Operação Spoofing, uma recentemente mapeada chamou a atenção dos advogados da empreiteira. Nela, Deltan Dallagnol revela aos colegas de força-tarefa que os americanos ligaram para ele, para dizer que passaram informações informalmente para a Colômbia. Diálogo cabuloso, hein, Deltan? Seriam, na visão do Odebrecht, informações sigilosas e fora dos trâmites do acordo que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos fecharam com a empresa. Deltan sabia de muita coisa, hein? Esse é o tipo de atuação que vocês esperam das pessoas na máquina pública? Aqui é com os Estados Unidos, né? Aí o povo fica de boa. Esse escândalo com o Odebrecht tivesse sido com o País Vermelho, com os comunas, se esse escândalo do Odebrecht tivesse sido com a Rússia, vocês se sentiriam confortáveis de ver Deltan trocando mensagens informais com procuradores comunas? Vocês se sentiriam confortáveis? Mas os Estados Unidos é do bem, né? Não dá. Este cara, não é assim, Deltan Dallagnol, soberania nacional, patriotismo, não existe. Não existe. Não tem como botar na mesma frase. Nem ele, nem o Moro. Mas não tem. São dois enganadores. Eu não sei como o pessoal ainda dá voz pra esses malucos. Só porque critica o Lula. Só porque ele critica o Lula. Aí ele virou o santinho. Gente, pelo amor de Deus, esses caras aqui não dá mais de jeito nenhum. Pra vocês terem ideia. Não vou nem falar da Odebrecht. Vou falar da Petrobras. A Petrobras era a empresa com maior conhecimento em perfuração em águas profundas. Coincidência ou não, que teve aí várias coisas, né? Várias auditorias internas. Anos depois, várias empresas também começaram a desenvolver tecnologias muito similares. Aí fica a pergunta, né? Será que nessas brincadeiras, nesse vai não vai, vazaram patentes brasileiras? Será que tecnologia brasileira foi copiada? Não, o cara tava no computador, tava procurando alguma falcatrua, achou, né? Aquela pasta com as invenções, com as patentes. Eita, vamos pegar. Não sei, né? Mas nunca se sabe. Nunca se sabe. O que eu sei é que eu quero distância do Moro e do Deltan Dallagnol. Aí eu falei pra vocês também sobre a Suíça. Algumas coisas muito interessantes que eu acho que podem servir também de norte
pra direita no Brasil. O Jamil Chad mora lá, né? Puto da vida, porque a direita segue vencendo. Eu não entendo esse cara. Mora num país que vem se mostrando a direita há muitos anos. Um país que nunca entrou para a União Europeia. Olha só, um engraçado, né? Um país rico, riquíssimo como a Suíça, mas não entra na União Europeia. Não quer entrar. Não quer fazer parte. O Jamil Chad, como bom comunista, vai morar lá, né? Projeção aponta a direita populista como grande vencedora na eleição na Suíça. Projeções apontam que a direita populista venceu as eleições gerais na Suíça neste domingo, ampliando sua influência política no país. De acordo com os dados, o partido UDC somou 29% dos votos para o parlamento da Suíça. Isso representa um aumento de 3,3 pontos percentuais na comparação ao resultado obtido pelo partido em 2019. Com o resultado, a legenda conquistou 61 cadeiras no parlamento, 8 a mais que 2019. O UDC é conhecido por suas posições contra a imigração e contra qualquer debate sobre a adesão da Suíça à União Europeia. O que seria esses debates se não soberania nacional? Soberania nacional. Outro dia eu estava lendo um comentário, né? A pessoa tentando me cancelar, me acusando de basicamente ser um desinformante. Falando o seguinte, ele quer que o Lula rompa com o Ocidente, mas não fala nada das ditaduras. Eu falei, pronto, agora eu não falo mais das ditaduras. A Suíça, que é a Suíça, não quer fazer parte da União Europeia. Por que o Brasil tem que assinar o acordo do Mercosul-União Europeia? Pra quê? O que vai ganhar com isso? Se esse acordo fosse bom, a Europa tinha assinado o governo Bolsonaro. Vocês não acham isso estranho, não? Durante o governo Bolsonaro, a Europa nunca quis assinar. O governo Lula quer. Ainda querem fazer com pressa para garantir que não vai dar tempo do Milei chegar e o acordo ser melado. Vocês não acham que tem uma coisa estranha nesse acordo? Mas não, a Suíça não quer. A Suíça não quer. Não é bom mas é bom pro Brasil. Mas beleza. Ao declarar sua vitória, o UDC afirmou que as urnas revelam que a população está farta dessa política migratória e também de energia. Porque lá, essas iniciativas verdes realmente estão causando problemas. O Brasil ainda não está vivendo, gente, este problema. As pessoas ainda não entenderam a magnitude e a dimensão das coisas. Isso até em termos culturais. Eu tenho um amigo que morava aqui comigo, sem brincadeira. Ele me falou, cara, ele é do Sul. Piá, fiz um churrasco aqui em casa. O gaúcho fala isso, né? Piá. Tu acredita que meu vizinho veio reclamar? Queria quase brigar comigo. Porque eu tava usando carvão. Não pôs a carvão, porque carvão é fumaça, esse aquilo. Não é que o cheiro tava incomodando ele. Não, é porque era o carvão. Tem que usar a churrasqueira elétrica. É o nível que as coisas estão. Lá não tem hidrelétricas como é no Brasil. Lá qualquer variação, petróleo, etc., preço do gás, impacta, mas impacta com força as contas de energia. Conhecido na parte francesa da Suíça como União Democrática do Centro ou Partido do Povo Suíço, do lado alemão, o grupo focou sua campanha em 2 temas principais: questão migratória e inflação gerada pela alta, principalmente dos preços de energia. De acordo com as projeções, o segundo lugar foi com o Partido Socialista, que teria somado 17,4% dos pontos, e os grandes perdedores foram os ecologistas, Partido Verde. Perdeu 4 pontos percentuais na comparação com a eleição de 2019. Aí eu fui atrás de mais informações. E fez a matéria ainda mais bacana foi o The Guardian. Os resultados projetados mostram que o SVP, de direita, obtém ganhos nas eleições federais suíças. Aqui a sigla do partido tá diferente, né? Mas é o mesmo partido, porque a sigla tá em inglês ou no idioma deles. Eu falo o seguinte, o populista Partido Popular Suíço, de direita, estava preparado para reforçar ainda mais sua posição com a maior força política no parlamento, sugeriu uma projeção inicial, à medida que os eleitores pareciam apoiar a posição linha dura do partido contra a migração em massa e o que chamavam de loucura woke. A direita na Suíça abraçou uma agenda anti-ESG, anti-ambientalismo maluco e anti-woke. E ganhou a população dessa forma. As campanhas do partido também procuraram minar, né, as batalhas culturais com a promessa de enfrentar a cultura do cancelamento, combater também o que descreveu como a cultura woke, né, o loucura woke. A abordagem foi capturada pela Ala Jovem em uma postagem recente nas redes sociais, apontando lá alguns grupos, né? Né? Galera da diversidade, antifas, ativistas climáticos vão todos votar.
Nas urnas, eles poderiam arruinar a Suíça e a nossa sociedade. Não vamos deixá-lo. Olha como eles tentaram endereçar a questão da abstinência das eleições, que foi um problema na Argentina, que foi um problema no Brasil. Ó, se você não for votar, o comuna vai voltar, a comunada vai voltar. Então sai do sofá, deixa de preguiça. O SVP, que é fortemente anti-União Europeia, também apelou à Suíça para reforçar seu compromisso com a neutralidade, em linha com sua opinião de que o país foi longe demais a igualar as sanções da União Europeia à Rússia após a invasão. Thomas Aesch, chefe do grupo parlamentar do SVP, disse à agência de notícias AFP que o SVP quer boas relações com a União Europeia, mas o que não queremos é um acordo onde a Suíça tem que fazer o que a União Europeia diz. Não, pô, a gente quer ser amigo de vocês, vamos ficar na boa, mas no final do dia, nós tomamos as nossas decisões. Nós somos um país soberano. Acho que a Suíça é um país que acho que não tem uma pessoa que quando pensa na Suíça consegue pensar em pobreza, né? A Suíça tem relação o quê? Aí vem os relógios suíços. Aquela marca de chocolate, né? Lindt. É assim que se pronuncia. Aí vem os Alpes suíços. Né? Aí vem os bancos suíços. É só coisa de rico. Lá eles querem soberania. O Brasil não. O Brasil é reforçar organismos multilaterais. O organismo multilateral é um grupo que toma decisões e que todos do grupo têm que seguir. Essa é a lenda do Lula. Vamos ser vassalo da ONU, vamos ser vassalo do Biden, vamos ser vassalos do BRICS. É tudo vassalagem. Na Suíça, não. Aqui, a gente decide, viu? Vocês podem ser nossos amigos. No que diz respeito às alterações climáticas, o governo e o parlamento vão tirar o pé do acelerador. Sai de perto de mim, irmão. Mas sai de perto de mim. A Suíça, um dos países mais ricos eu acho que é o maior renda per capita do mundo. Eu acho que é a Suíça. Posso estar enganando, mas acho que se não for é uma das maiores. Muito dinheiro que o povo ganha lá, mas é muito dinheiro. Um dos países mais ricos do mundo vai tirar o pé do acelerador. Aí agora o Brasil, que o brasileiro não tem esgoto em casa, o Lula tá querendo incentivar ônibus elétrico. Não tem ônibus. A solução deveria ser comprar mais ônibus. Não, é comprar ônibus elétrico. Que é mais caro que o ônibus normal, né? Pelo amor de Deus. É investir nos cataventos. É fazer... Nossa, velho, isso é de doer. Aí você entende por que a Suíça é a Suíça e por que o Brasil é o Brasil. No que diz respeito a tirar o pé do acelerador, o forte resultado previsto para a SVP sugeriu que as preocupações com imigração, né, podem ter superado os receios com a iminente crise climática, óbvio, né, a população muito mais preocupada com isso. 4 anos atrás, as pessoas eram um pouco mais idealistas, progressistas, o que explicava porque os verdes se saíram bem. Mas agora, as pessoas estão mais preocupadas com a segurança. E quando eu falo segurança, é criminalidade. E são mais conservadoras, novamente. O SVP teve um bom desempenho porque levantou receio sobre o wokeismo e também consultou novamente na migração. A matéria meio que vai até se repetindo ao longo dela, né? Aí sobre esses problemas que ele trouxe, lá de lá, né? Meio ambiente, criminalidade, tudo mais. Vamos olhar aqui no Brasil de Lula, né? O Brasil que deu errado. Pantanal. Incêndio ameaça paraíso das onças pintadas. Fogo já queimou 260 mil hectares em outubro. E aí? Cadê o Trabuco? Cadê o Trabuco do Bradesco? Cadê o Trabuco? Cadê tua rede de proteção, Trabuco? Vem aqui. Vem apagar o fogo do Lula. Outra. Não é a mesma notícia, não. Incêndio florestal na Bahia avança sobre o território do Piauí e atinge o Parque Serra das Confusões. Cadê o Trabuco? Cadê a turminha do SG? Cadê a Faria Lima? Cadê, gente? Cadê a Greta? Eu não sei. Desapareceu todo mundo. Ninguém liga. Ninguém liga. Essa agenda não tem nada a ver com... Ninguém liga. É controle. Eles só estão preocupados com controle. É uma forma bonita de implantar uma ditadura. Porque todo mundo quer salvar o planeta. Aí, vamos para a criminalidade. Que virou um problema na Suíça. E no Brasil nunca deixou de ser. Inclusive foi uma das agendas
que levaram Bolsonaro ao cargo de presidente da República. Se tem um cara neste país que você pensa o nome dele, ó, você pode odiar Bolsonaro. Acho que a esquerda reconhece isso. Eles odeiam Bolsonaro. Mas nenhum deles nega que Bolsonaro quer arrepiar pra cima de quem apronta, né? Arrepiar. Tem até aquele jargão clássico, né? Bom é daquele jeito. Debaixo da terra. 7 palmos, nem terra de cabeça pra baixo. Que se acordar, continuar cavando. Pra chegar no quinto dos infernos. Mas tá ali, ó. Criminalidade faz o Brasil passar vergonha com a embaixada dos Estados Unidos. É, né? A embaixada emitiu um alerta recentemente sobre violência no Rio e no resto do país aos norte-americanos que se aventuraram por aqui. Abre aspas. Conforme detalhado, há altas taxas de criminalidade em muitos dos centros urbanos do Brasil. O consulado americano incentiva todos os viajantes no Rio a estarem sempre atentos ao que está ao seu redor e a seus pertences e evitar dispositivos móveis como smartphone, tablet, smartwatch, etc., visíveis em público, diz o comunicado. O Brasil é um país lindo, com praias belíssimas. Eu percebi isso assim, que no Brasil, falou em praia, você pensa, pô, é areia e água. Gente, isso não é normal no mundo inteiro, não, gente. Tem praia, muita praia do mundo que não tem areia e água. É uma de pedra. Ou quando tem água, é uma água suja que não dá pra tomar banho, água fria, igual do Brasil. Não tem. É assim, o Brasil é abençoado por Deus. Mas como é que você explora o turismo brasileiro desse jeito? Sem infraestrutura. E sem segurança. É o Brasil do Lula. Policiais rodoviários federais se queixam de tratamento por parte do governo. Para integrantes da PRF, o Ministério não defende a corporação e generalizam episódios controversos. Eles inclusive mostram, essa notícia traz uma taxa de óbitos, mostrando, eu nem coloquei aqui, a taxa de óbito da PRF é menos de 0,2 por, acho que 100 mil. Quando você compara com as outras polícias, é acima de 2. Ou seja, é mais de 10 vezes menos. A PRF é 10 vezes menos letais. Polícia Civil, PM, tudo mais. Aí diz, né, integrantes afirmam que é uma tentativa de atribuir à corporação a peste de violência a partir de episódios isolados. Os policiais argumentam ainda que não há esforço do Ministério da Justiça de defender a corporação. Tu acha que um cara desse trabalha motivado? Tu acha que um cara desse sequer quer trabalhar? Depois não sabe, né? Porque o banditismo tá crescendo. Planalto... aí, cara. Essa notícia me trouxe esses dias. Aí eu falei, ó, gente, olha que engraçado. Quem poderia imaginar, né? Como é que o PT acha que as decisões do judiciário não iriam cair em seu colo, sendo que são todas agendas que os petistas defendem nas redes sociais. Outubro de 2022. Já estavam gritando sem anistia, sem anistia, sem anistia, sem... Sabe, aquele negócio assim, raivoso. E deve saber disso. Eles ficaram. E promove confusão, e promove revanche, e promove vingança, e vai. Aí o judiciário coloca várias coisas, várias medidas, cai no colo de quem? Do PT. Não adianta, cai no colo da esquerda. Aí tinha essa notícia, né? Planalto vê desgaste do Lula com pauta de costumes no judiciário e age para tentar mudar a agenda. Mas isso não vai mudar. Com isso aqui em mente, que o Lula tá com medo. Esse caso do dia 8 é triste, né? Vocês estão acompanhando. Cada história parece ser mais triste do que a outra. Ou pelo menos tão triste quanto a outra. Porque são casos literalmente de pessoas comuns. Esse caso aqui não é uma exceção. É meio que o padrão. Presa com um terço e Bíblia na mão, uma faxineira é condenada por associação criminosa com posse de ferramentas. 17 anos de cadeia. 38 anos. Mãe de 2 filhos. Um de 9. Um de 19. Foi preso segurando um terço e uma Bíblia enquanto se protegia de gás lacrimogênio durante o ato do dia 8. Dá pra falar, não, tem um vídeo dela aqui quebrando. Aí conta a história. Nessa nós falando que o marido tá tristíssimo. A filha tá sempre chorando, de 9. Ela falou, pô, eu trabalhava mais pra colocar ela na escola
privada, porque via o que estava acontecendo, doutrinação. A escola privada tem um pouquinho mais de cuidado para a proteção de minha filha. Sabe com as pessoas, 17 anos, ela fala, nossa, eu não tirei a vida de ninguém, olha como eu estou sendo punida. Sobre isso daí, aí você vai entender porque eu quis relembrar aquela nota do Globo. Um cara que tá sempre batendo ponto no Brasil 247 é o Pedro Serrano, jurista, muito importante. Não punir severamente os golpistas será um erro da democracia. Tem que punir, mas com força. Punir com força, mas com força. O Pedro Serrano é o novo sócio do escritório Vard Advogados. Sócio do Valfrido Vard. Assim, o Lula tá tentando tirar do colo. A turma do Lula tá falando que tem que botar, mas com força. Tem que punir a turma sem dó nem piedade. Aí, outro cara da esquerda, Roberto França, fala assim, ó, o Brasil tem um grupo de juristas que estão determinando os rumos da repressão sob fachada progressista. O Brasil vai piorar muito ainda. Ele tá falando isso daí com preocupação. Fala, cara, vocês estão levando as coisas para um caminho que isso vai se voltar contra a esquerda. E eu acho que realmente vai. Eu acho que assim, todos esses casos do dia 8, se você explica para uma pessoa comum, você explica o cara, fala assim, ó, irmão, essa pessoa aqui, ela foi presa porque acharam uma garrafa d'água que tinha o DNA dela. Foi um dos casos. É isso. Não é porque tinha um vídeo dela quebrando. Acharam uma garrafinha que identificava o DNA dela. Não, a pessoa tava lá. Não é que você fala, não, foi pega em flagrante. Aí você fala, ó, cara, a pessoa é essa daqui, ó. Tantos anos, tantos filhos, tem filho especial, é uma faxineira. Eu acho que quando você mostra esse caso pra população, rapaz, tem que ser mais muito petista, muito odiento, pra não ficar tocado por essas histórias. E eu acho que isso aí é uma coisa que a direita também não dá pra deixar de lado. Tem que mostrar, né? E os parlamentares, eu fiquei feliz de ver isso daqui. Quando eu tava passando no Twitter, eu vi que a Paula compartilhou. Vote sim por justiça, pelos perseguidos políticos, pela isonomia da justiça e a volta do Estado de Direito. É um projeto de lei, número 5.064, que concede anistia aos acusados e condenados pelos crimes definidos nos artigos né, de 7 de dezembro, em razão das manifestações ocorridas em Brasília na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. E a turma votando, o sim tá ganhando. O sim tá ganhando. Vou mandar o link pra vocês no Telegram. Se tiver um tempinho, não vai demorar muito. Vote, gente. Vote, que isso daqui é importante. Vote. Não deixa a turma do Lula ter esse gostinho, não. As pessoas realmente precisam de ajuda. Aí, eu volto para mais alguns pontos. Do Brasil do Lula. Comentamos ontem sobre a turma da GM que foi demitida por telegrama. Aí o sindicato tinha chamado a reunião, né? Para ontem de manhã. Qual foi o resultado da reunião? Metalúrgicos da GM aprovam greve em 3 fábricas de São Paulo após demissões. Paralisação começa nesta segunda para tentar reverter cortes feitos por telegrama. A Amazônia Azul fala assim, né? Peraí, a empresa demite por estar enfrentando uma crise e falta de pedidos. Aí o sindicalista faz uma greve que vai afundar ainda mais a empresa, que pode demitir mais ou ainda fechar. A inteligência de um sindicalista é tão limitada que a única função neste mundo que serviu para ele foi ser sindicalista. É dureza, viu? Você fala assim, cara, tem como dar certo? É difícil. Tem como dar certo. Nem lembrei que tava na sequência. Tem como dar certo. Sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? O Lula é um profundo conhecedor dessa história. E ele, para fazer que a população pare de enxergar o copo meio vazio e comece a enxergar o copo meio cheio, trouxe, escolhido a dedo, Marcinho Pokémon pro IBGE. Tem que ver que o Brasil enfrenta a pobreza. A pobreza é um problema no Brasil. A Elisa colocou essa notícia aqui do SBT News que fala assim, ó. Governo adota um novo índice para medir a pobreza. Vamos fazer um novo índice, né? A gente vai medir agora com um novo índice. O Índice de Desenvolvimento Social, o IDS, revelará dados mais precisos que o Índice de Desenvolvimento Humano. Aí a Elisa fala, tá. Um novo índice para medir a pobreza.
com a mágica do Pokémon, já Lula aparece dizendo que ele diminuiu a pobreza no Brasil. Chama lá o Marcinho Pokémon. Marcinho, dá um jeito aí. Muda os dados, muda, faz uma pesquisa nova. Daquelas. Petista, gostosa. Então, na nossa pesquisa, tem nome bonito, né? Índice de Desenvolvimento Social. Esquece IDH, agora é IDS. Não, no IDS do Lula e Marcinho Pokémon, o Brasil é a Suíça. Os números não mentem. Aí, se você não confia no número do Lula, aí você é um negacionista. Aí o Trabuco vai atrás de você, com a rede de proteção, viu? Cuidado pra ele não encerrar tua conta no Bradesco, se tiver a conta do Bradesco. Enfim, deixa eu falar do Haddad e outras coisas amanhã. Os últimos vídeos tá sendo muito longo. Não tô conseguindo fazer o vídeo com menos de uma hora. Hoje aqui tem que... Então, 1 hora e 1 minuto, 2. Acho que por hoje é isso. Reflitam sobre isso. Aí disse, tô errado em passar pano pra Bolsonaro. Eu tô errado em querer políticos que posicionem abertamente, que defendam o Brasil abertamente, que coloque o Brasil em primeiro lugar nas decisões, que coloque o povo em primeiro lugar, em detrimento às elites, aos banqueiros. Eu tô errado? Eu tô errado. Não, eu não tenho que deixar lá. Bolsonaro é um safado. Não dá, né, velho? Tá aí. Uma baita coincidência. O texto do Trabuco sai ontem, logo após o tweet do Bolsonaro, mas o Brasil é o país das coincidências. É isso. Vou mandar o vídeo do Milei Oh, Jesus. Da TV Argentina falando do Lula. Vou mandar na versão original. Teve mais algum vídeo que eu dei play? Acho que não. E se gosta do meu trabalho, passa no canal. Tem um botão de valeu, tem uma descrição. Tem não só o Atlas Brasileiro, kimpan.com/br, como também tá aqui na descrição o link para votar no iBest. Vote em mim. Me ajude a derrotar os petistas. É literalmente os petistas que estão contra mim. Sandanenberg da Globo e um cara de um canal chamado Galãs Feio que é petista. Então você não vai deixar o petista vencer. Não tem mais ninguém, só tem eu de representante. Nós, o antipetismo pelo menos, né? Vote no antipetista. E é isso. Compartilhe o vídeo. Volta amanhã porque estarei aqui. Deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!